Velocidade vetorial média é a razão entre o deslocamento, ΔS, do móvel, e o tempo decorrido, ΔT, o intervalo de tempo, nesse deslocamento. Nós já vimos esse conceito. Portanto, a velocidade vetorial média seria o deslocamento, ΔS, sobre o intervalo de tempo, que é o ΔT. Lembrando que o delta, seguido de uma letra na física, ele significa uma variação entre, no caso daqui, ΔS é uma variação de espaço, variação de posição. Então vai ter um S final menos um S inicial. Então essa fórmula poderia ficar assim: velocidade média S menos S0, ou seja, espaço final menos espaço inicial, ou posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, novamente o delta, ΔT, intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Agora observemos o carro embaixo. O S0 é a posição inicial dele. Para nós calcularmos a velocidade vetorial média, nós teremos que saber de onde ele veio, que horas ele saiu, para onde ele chegou e que horas ele chegou. Então é só substituir os valores nesta equação. Ficaria assim: o carro saiu da posição S0, que era a posição 100 km, chegou à posição 250 km. Quer dizer que ele se afastou da origem dos espaços. Ele está progredindo nos valores. Então vamos ver como ficaria substituindo os valores. Velocidade média. S é 250 km, onde ele chegou. S0 é 100 km. O tempo final, ele chegou às 11 horas. Ele saiu às 8 horas. Então ficaria 250 menos 100, que daria 150. E 11 menos 8 daria 3. Portanto, nós temos 150 km dividido por 3 horas, o que dá uma velocidade vetorial média de 50 km por hora. Observemos outro exemplo. Nós temos um automóvel que ele está numa posição inicial 200 km. Nós vamos utilizar as mesmas expressões matemáticas, ou seja, a mesma equação para calcular, sendo que nós temos que observar quem é a posição inicial, o S0, e quem é a posição final para substituir nessa expressão. Então vamos observar. S0 igual a 200 km, tempo inicial 7 horas. Agora olha onde ele chegou. Ele chegou ao quilômetro 100. Que horas ele chegou? Às 9 horas. É só substituir os valores que nós vamos poder calcular a velocidade vetorial média desse carro. S vale 100 km. S0 é a posição inicial. Fica sempre final menos inicial. Então, se o final vale 100, então vou colocar no lugar do S, eu coloco 100. E o S0 é 200. No lugar do S0 eu coloco o valor dele, 200. Então fica 100 menos 200 e o tempo, 9 horas menos 7 horas. Portanto, nós teremos no numerador igual a menos 100 km, devido ao sinal do maior ser negativo, e 9 menos 7 dá 2. Fazendo essa divisão, 100 dividido por 2 daria 50, mas temos que fazer o jogo de sinal aqui também. Aqui é menos, aqui é mais. Sinais diferentes dá menos, portanto nós teremos menos 50 km por hora. Então percebam que o sinal aqui deu negativo. No exemplo anterior, o sinal era positivo. A velocidade é exatamente a mesma, 50 km por hora. Mas como um carro se desloca para a esquerda e o outro se desloca para a direita, essa diferença entre os sinais, positivo, significa que o móvel está se afastando da origem. Então nós podemos dizer que esse móvel está no movimento progressivo. Sua velocidade é maior que zero. Enquanto que o outro automóvel, o sinal negativo, indica que essa velocidade negativa, que o movimento é retrógrado ou regressivo. Significa que ele está se aproximando da origem dos espaços. Movimento progressivo e movimento retrógrado. Aqui nós podemos perceber que temos uma reta simbolizando os números inteiros. Aqui no centro nós temos o zero, à direita dele nós temos valores positivos, à esquerda dele nós temos valores negativos. É como se fosse essa origem dos espaços. À direita, positivo, o que está à esquerda seria negativo. Então nós podemos ter um móvel que esteja se afastando da origem, nós vamos dizer que ele está no movimento progressivo, e se nós temos um móvel se aproximando da origem, nós diremos que ele está no movimento retrógrado. Vamos observar os conceitos. Movimento progressivo é o movimento em que o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória, onde os espaços crescem com o decorrer do tempo e a velocidade é positiva. Então nós temos um móvelzinho aqui, esse fusquinha, a velocidade dele é maior que zero, então ele está se afastando da origem dos espaços. E o movimento retrógrado, ou regressivo, é o movimento em que o móvel caminha contra a orientação positiva da trajetória, onde os espaços decrescem com o decorrer do tempo e a velocidade é negativa.
Esse outro Fusca está no sentido contrário, ele está se aproximando da origem, então sua velocidade vai ser negativa. Observemos a animação. A moto no ponto B se desloca para o ponto C, ela se afastou da origem. O Palio no ponto D chegou até o ponto A, então ele se aproximou da origem. Portanto, a moto ela se afastou da origem, seu movimento é progressivo. O Palio ele se aproximou da origem, então seu movimento é regressivo ou retrógrado. Movimento uniforme. Um móvel percorre deslocamentos iguais, ou seja, espaços iguais, em intervalos de tempo iguais. Ou seja, sua velocidade não muda. Portanto, nesse movimento, a velocidade é constante e é diferente de zero. E para calcularmos, nós utilizamos a mesma fórmula. Velocidade vai ser o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Se nós quisermos calcular o deslocamento, nós temos que reorganizar essa fórmula. O ΔT é o intervalo de tempo. Ele está dividindo. Se eu quiser achar o deslocamento, eu tenho que isolar ele. Portanto, esse ΔT vai passar para o outro membro. E ele vai passar multiplicando pela velocidade. Então, nós teríamos desta fórmula. ΔT vezes a velocidade igual ao ΔS. Podemos organizar. Ficaria ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT, que é o nosso tempo. Alguns professores de física costumam utilizar um apelido para a fórmula. Essa fórmula fica desse jeito. Deslocamento pelo D, representado, e aqui a velocidade, vezes o tempo. Portanto, nós temos a fórmula que fica simbolizada por Deus vê tudo. Agora vamos observar um exemplo. Um carro desloca-se numa estrada retilínea com velocidade constante de 50 km por hora. Que distância terá percorrido após 3 horas? Só pelo raciocínio nós já poderíamos saber que distância ele teria percorrido. Se a velocidade é 50 km por hora e ela não muda, significa que a cada hora que passa, ele percorre 50 km. Então, passou 1 hora, percorreu 50 km. Passou 2 horas, mais 50 km, seriam 100 km. Passou 3 horas, seriam mais 50 km, seria 150 km. Mas como ficaria esse cálculo utilizando a fórmula? Vamos observar. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Substituindo os valores, ΔS igual a 50, que é a velocidade, 50 km por hora, vezes o tempo, que é 3 horas. Então, eu tenho 50 vezes 3. Eu vou cortar esse H com esse H daqui, porque um está no denominador, o outro está no numerador. Portanto, eles se anulam. Fica 50 vezes 3 dá 150. Então, nós temos uma velocidade, um deslocamento de 150 km, conforme podemos observar na animação. Se ele estava na posição inicial 0, ele deslocou 50 km na primeira hora, na segunda hora mais 50 km, na terceira hora mais 50 km, um total de 150 km. Movimento uniforme. Nós vamos estudar o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. É um dos tipos de movimento uniforme. O outro é chamado MCU, Movimento Circular e Uniforme. O MRU ocorre quando a trajetória de um móvel for uma reta e ele efetuar deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Isso significa que a sua velocidade é constante e é diferente de zero. Observemos a figura. No instante zero, a posição da moto é zero. Ela está sobre a origem dos espaços. Passado 1 segundo, a sua posição já é 10 metros. Passado 2 segundos, sua posição já é 20 metros em relação à origem. Passados 3 segundos, ela já está a 30 metros em relação à origem. Passados 4 segundos, ela está a 40 metros em relação à origem. Se nós calcularmos a velocidade, já que a velocidade é a distância pelo tempo, nós perceberemos que a cada segundo que passa, ela percorre 10 metros. Portanto, a sua velocidade é 10 metros a cada segundo. Ou seja, é 10 metros por segundo a cada intervalo de tempo, essa velocidade não muda. E ela se desloca em linha reta, portanto, ela está em MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Características do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Deslocamentos iguais em tempos iguais. A aceleração vai ser igual a zero. Nós ainda não vimos o que é aceleração, mas a aceleração, vocês podem perceber no livro de vocês, que é uma variação da velocidade em função do tempo. Mas já que não há variação de velocidade, portanto essa aceleração vai ser igual a zero, tanto a aceleração centrípeta quanto a aceleração tangencial. E como nós calculamos a velocidade? Nós usamos a equação da velocidade.
Velocidade vai ser o deslocamento pelo tempo. Nós já vimos essa fórmula. Então, nós podemos calcular a velocidade como ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Dessa fórmula, se nós considerarmos T0 igual a zero, nós podemos resultar na chamada função horária do movimento ou função horária dos espaços. Aqui S é a posição final, S0 é a posição inicial do móvel, de onde ele saiu, e V é a velocidade dele desde que seja constante. T é o tempo que vai ser estipulado. Se nós soubermos de onde ele saiu, qual a sua velocidade, nós podemos colocar um determinado valor para o tempo para localizar a sua posição. Exercícios. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 150 mais 20 T. SI, lembrando que SI é Sistema Internacional. Determine a unidade do Sistema Internacional. Letra A, a posição inicial. Letra B, a velocidade. Letra C, a posição final em 30 segundos. Vamos observar a letra A. Ele está pedindo a posição inicial. Como está a unidade do SI, nós podemos interpretar a fórmula do seguinte jeito. S é o espaço final, é igual a S0 mais a velocidade que multiplica pelo tempo. Ele está pedindo a posição inicial, portanto, nós percebemos que a posição inicial é 150 metros. Já temos a resposta da primeira, só observando quem é o S0. Agora vamos ver a velocidade. A velocidade está aqui, ó, ela está multiplicando pelo T, então ela é 20, mas 20 o quê? Como é SI, seria 20 metros por segundo. Aqui nós teríamos 20 metros por segundo. Ele está pedindo a posição final em 30 segundos. 30 segundos vai ser o valor do T. Então, eu vou pegar essa função horária que foi dada e substituir o valor do T. T vale quanto? T vale 30. Então, eu vou ter S igual a 150 mais 20, que multiplica por T. Mas qual é o valor de T? 30. Então, eu vou ter 20 vezes 30. Aí, eu vou ter S igual a 150 mais... Bora observar aqui, olha. Se fosse 2 vezes 3, eu teria 6. Aí, depois eu acrescentaria quantos zeros? 2 zeros. Então, eu teria 6 seguidos de 2 zeros. 600. Portanto, eu tenho 150 mais 600, o que vai dar 750 o quê? Metros. Lembra que nós estamos falando do SI, Sistema Internacional. Exercício 2. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 300 menos 10T no SI. Determine em unidade do Sistema Internacional, SI, a posição inicial. Letra B, a velocidade. Letra C, a posição final em 10 segundos. Vamos olhar a fórmula. S igual a 300 menos 10T. Nós estamos observando aqui um sinal de menos. Vamos tentar lembrar o que significa isso. A fórmula é a seguinte, função horária diz que S igual a S0 mais V vezes T. Então, nós temos que observar quem é a posição inicial, é o S0, é o único número que não está multiplicando pelo tempo. Então, aqui a posição inicial é 300, mas 300 o quê? Como falamos de SI, é 300 metros. Agora, vamos observar a velocidade. A velocidade está com sinal de menos bem aqui. Na fórmula é mais, aqui está menos. O que significa esse sinal de menos? Quando aparece o mais, significa que o movimento é progressivo, o móvel se afasta da origem. Quando aparece menos, significa que o movimento é retrógrado ou regressivo. O móvel está se aproximando da origem. Então, essa velocidade vai ser menos 10 metros por segundo. Significa que o movimento é retrógrado. Agora, ele está querendo a posição final em 10 segundos. Posição final em 10 segundos. 10 segundos é tempo. Então, vou ter de usar essa função horária da posição ou do movimento e substituir o tempo nessa equação para poder localizar a posição do móvel. Então, vamos repetir a equação. S igual a 300 menos 10 vezes T. Agora, eu vou lembrar qual é o valor de T que foi dado. 10 segundos. Então, eu vou substituir aqui por 10 segundos.
Então, vou ter S igual a 300 menos 10 vezes 10 dá 100. Então, S vai ser igual a 300 menos 100, eu vou ter S igual a 200. Mais 200 o quê? 200 metros.